Olá, meu povo, e vamos de mais um vídeo com continuação do terceiro episódio de The Walking Dead Dead City, com muitas revelações sobre o paradeiro da família do Negan e muitos outros segredos envolvidos. Então vamos para o vídeo que ele tá demais. E o episódio já começa com várias explicações que a gente ainda estava em dúvida, principalmente o vilão trazendo o esclarecimento das práticas dele que tornam ele algo bem diferente, que ao mesmo tempo se baseia um pouco no Negan lá na época dos Salvadores, fazendo com que a Meg se sinta cada vez mais preocupada e diminuindo as esperanças de encontrar seu filho. E então temos uma abertura com essas cenas de flashbacks da Dini e do Negan, meses depois que tinham acabado de se conhecer. Que nesse período do passado eles estão numa busca de um dinossaurinho desaparecido por ela, mas que no final das contas esses flashbacks aparecendo durante o episódio traz uma importância muito grande para nós. Primeiro, para entender a relação do Negan com a Dini, e segundo, entender como que vai ser a conexão dela com os personagens agora novamente, principalmente ali pela Meg, né? Que encontra o dinossauro dela. E terceiro, para demonstrar a necessidade do Negan ter alguém para proteger e mostrar o lado bom do coração dele, que ao mesmo tempo tais coisas perversas sobre o Negan. E no final descobrindo algo simples e bobo, que o dinossauro estava dentro da bolsa o tempo inteiro. E todas as construções dos diálogos, já que dá uma ideia de como ela ama o Negan e que passou a reconhecer o Negan como uma figura de pai. Fora também que é recíproco com a questão da importância que essa menina também é para ele, tendo até um código de assovio que ele usava com a Lucille, que era a esposa dele, e agora está ensinando a Dini esse mesmo código para quando ela precisasse dele. Isso já demonstra a importância dela para ele. E tirando esses flashbacks e indo para o presente, temos talvez a coisa mais sem sentido da Dini, que é a questão de chegar em Nova York e usar meio que uma caixa térmica para poder atravessar o rio dentro disso. O que é meio estranho atravessar assim, porém não é impossível, né? E a gente segue com a construção da Amaya e do Tomasso, eles explicando sobre o tempo que chegaram lá, que eles eram criança, coisa que faz sentido. E finalmente aquela explicação dos militares que destruíram as pontes e os túneis, isolando a ilha e deixando eles lá para se virar. E ainda incluindo a explicação sobre a conexão do croata com Manhattan, que no início eles estavam tranquilos, inclusive o croata estava lá com o Negan nos Salvadores, mas de acordo com eles, depois deles estarem bem ali, o croata chegou ali atraindo as pessoas. E se tem então o bombardeamento ali com a Meg, que o episódio 2 já revelou a vulnerabilidade dela e que aqui está se mostrando mais, já que ela está sofrendo mesmo. Temos também o principal, que é falar sobre que um deles conseguiu sair vivo do grupo e mais ninguém conseguiu. E o episódio continua construindo a Meg, que está realmente ferrada psicologicamente, vindo então para o começo de uma missão que de cara temos o Tomasso, que depois foi revelado que teria sim sido ele de quem estava falando antes, que foi quem havia conseguido fugir dali e que não queria saber de voltar lá mais. E ainda construindo como a Meg deve continuar mais ainda preocupada com as cicatrizes dele, elevando cada vez mais o nível de preocupação que ela vai ter. Então, seguimos para a construção do croata como vilão. Temos a apresentação de uma comunidade organizada, entre aspas, numa arena. E então se tem ele com o Emerson preso ali. E continuando com o croata, temos então ao mesmo tempo uma surpresa dele ali, fazendo uma referência direta ao Negan, matando o próprio membro do seu grupo por um erro ali na questão da carne podre e fazendo ele engolir a chave tal, tornando ele como um vilão extremamente louco. Meio que ele passa medo nas pessoas que ele quer interrogar, matando ao mesmo tempo pessoas que estão do lado dele. Claro que tem que falar do outro ponto de originalidade do cara, que é a relação do passado que ele trabalhava com ciência no ramo de energia alternativa, trazendo isso para o apocalipse, usando os próprios zumbis como uma fonte de energia, o que finalmente descobre o que era isso. Eles trazem o ponto
ponto de que o corpo dos zumbis gera o metano que está em decomposição e eles aproveitam disso para fazer um combustível líquido, que se tem um ponto mais de habilidade desse vilão, não é? E seguindo com a situação da Meg, ela tá se acabando aos poucos e vai se destruindo, o que demonstra o que ela está sentindo por dentro. E é nesta situação aqui que ela olha tudo o que ela tem das pessoas que ela perdeu. Uma coisinha sobre o Herschel e a foto do Glenn que traz uma reflexão para a gente. Que ela tinha motivos de não estar bem, já que todas as pessoas que ela tinha para se preocupar se foram. E ela tem um monte de gente e agora o próprio Herschel foi tirado dela. E enquanto isso, com as problemáticas da Meg, temos o Negan demonstrando um certo afeto. Ele tentando fazer algo para ver a Meg bem, utilizando um boné ali para poder dar ao filho dela quando ela encontrasse, mostrando para ela ter esperança de que ele ainda está vivo, passando aquela motivação para ela. Enquanto tudo em volta está fazendo com que a Meg deixe de acreditar que o Herschel possa estar vivo, o maior inimigo dela, que é o Negan, está fazendo ela acreditar que ele possa estar vivo ainda. E tudo isso já serve de brecha para o Negan finalmente trazer a revelação sobre a Anne, que é a esposa dele, e o seu filho, que agora sabemos que era um menino. Pelo que o Negan revela que a história de fato, depois do final de The Walking Dead, a Anne e o filho dele, que finalmente nasceu, que se chama Joshua, tinha deixado mesmo como elfo e não tinha ficado lá, e que estavam na região ali perto da Babilônia, e do nada, em um certo dia, a Anne resolveu ir na cidade negociar, mas demorou voltar, e ele foi atrás dela. Quando ele encontrou ela, ela revelou que tinha sido roubada e assaltada, e a partir disso, o Negan ativou o seu modo loucão dele, matando os caras lá na Nova Babilônica, todos os 5 que haviam feito isso com ela, e que a partir disso tiveram que fugir. E é explicado o motivo da separação deles, que ele havia colocado a Anne junto com seu filho dentro de um trem pro estado de Missouri, e desde então nunca mais viu eles. E tipo, o Negan trazendo essa história com mais um ponto para tentar provar para Meg que ele também está na mesma situação que ela, que perdeu as pessoas que ele também ama, para mais uma vez mostrar para ela que sim, é possível acreditar. E o interessante é a queda de clima, o fato de que eles estão se aproximando. Nossa, que bonitinho, né? E então já vem aquele quebra de clima com aquela própria resposta da Meg. Eu achei que você sabia calar a boca. Então nada do que a gente pensou está tendo. Mas continuando, vamos pro aprofundamento do croata com revelações do que realmente ele faz. E em questão desse negócio do gás aqui, que também além de ser combustível dos corpos dos zumbis, eles também usam eles como um entorpecente, uma droga, que além de fazer os caras do grupo deles ficar loucão, os outros que vão para ali servem para poder colocar eles na arena para lutar pro entretenimento. Entretenimento esse que traz muitas cenas de ações legais e que rende uma capacidade do Emerson ali sendo mostrada pro croata. E o episódio traz coisas fora do comum, como por exemplo o Emerson tendo que abrir a barriga do zumbi para tirar a chave para poder abrir as algemas. E as cenas do cara lutando com o zumbi como se ele fosse um lutador de UFC, o que conecta isso com mais descobertas do passado do croata, que finalmente é contado a história trágica que ele teve com sua família, que depois se conecta também com relação ao Negan. Basicamente a história de que ele tinha uma mulher, 2 filhas e um filho, e que toda essa família dele foi comida por outras pessoas famintas de outro grupo, e que pelo que dá para entender parece ter sido um grupo de canibais, e o que deixou ele perturbado totalmente, e que no meio disso tudo o que teria salvado ele teria sido a entrada dele para o grupo do Negan dos Salvadores. Com isso, meio que ele virou um psicopata por meio de um trauma que ele teve. E então se tem um motivo comum que tanto o croata como o Emerson tem, que é um estar ali por causa do Negan e o outro também está ali por causa do Negan também. E falando no próprio, temos a grande treta final e que seu episódio todo
Enquanto trouxe o Negan com lados bons, esse final serve para a gente não esquecer o outro lado dele também. Uma pessoa que não tem dó, onde se tem a luta dele com o Luther, já que ele descobriu que o Negan estava sendo procurado. E no meio disso, temos então o Negan terminando com ele forçando a cabeça do cara no metal, provando que qualquer um que entrar no caminho dele, seja do bem ou do mal, ele não vai hesitar, ele vai matar sem dó. E terminamos então o episódio ali com a Meg segurando o dinossaurinho da Ginny. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Próxima semana tem mais. Então fique com Deus e até